No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Diga, um homem importante, que tinha uma mulher importante. Diga, um homem importante, que tinha uma mulher importante. Ela era da linhagem de Arão. Versículo de número 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Diga, eram justos. Fazia tudo certinho, tudo bonitinho. E olha mais, porque obedecia de modo irrepreensível a todos os mandamentos. E o que mais? E preceitos do Senhor. Versículo 7. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Diga, Isabel, uma mulher importante, era estéril. E ambos eram de idade avançada. Era um homem importante, uma mulher importante, um sacerdote, que, diante dos olhos de Deus, ele era certo, ele cumpria todos os mandamentos, ele cumpria todos os preceitos. Só que esse homem, que tinha uma mulher estéril, que acredito eu, que eles já estavam acostumados com a ideia de não ter tido filhos. Já eram velhos, estavam cumprindo sistematicamente aquilo que havia aprendido com a palavra de Deus. A esposa era da linhagem de Arão. Zacarias, um sacerdote importante, que tinha o espaço livre para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, era um homem diferente. No versículo 8, a Bíblia diz: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Você sabe que até aqui, os homens não tinham acesso à presença de Deus. Então os sacerdotes que entravam para orar e interceder por eles e levar as ofertas de sacrifício. E nesse dia, era o dia que Zacarias foi escolhido para fazer o serviço dele de sacerdote. E a Bíblia vai dizer, no versículo 10, e quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Só para você ter essa noção, que ninguém podia entrar. Esse homem era diferenciado, ele era especial. Esse homem cumpria todos os preceitos, todos os regimentos da lei. Do versículo 11, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado, dominado pelo medo. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, vai te dar um filho. Creio eu que eles já estavam acostumados com a ideia de não ter filhos. Já estavam velhos, cumprindo o seu trabalho sacerdotal. Porque a gente vai estudar, a Bíblia fala, suas orações foram ouvidas. Mas ali ele não estava orando só por ele, ele estava orando pelo povo, cumprindo a sua ordenação sacerdotal. Talvez um dia ele desejou, talvez um tempo ele creu. Mas o dia da visitação do anjo, o dia que o milagre
vai começar a acontecer no versículo 14, ele será motivo de prazer e alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Diga assim, ó: Isabel engravidou e o Espírito Santo já entrou no feto. Você já viu a expressão nazireu de Deus desde o ventre? Escolhido de Deus. O Espírito do Senhor já entra no menino, já no feto, nos primeiros dias de gestação. Aqui o Espírito de Deus ainda não era dado para andar nos homens, mas ele se manifestava de forma isolada, conforme a vontade de Deus. Mas agora Isabel vai ficar o quê? Cheia do Espírito Santo, porque dentro dela vai crescer uma criança que o Espírito Santo já atua nele no ventre. Então, está tudo acontecendo de forma maravilhosa, diga aleluia. Tudo de forma tremenda, mas no versículo 16, fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus dele. Diga, tinha uma missão nesse menino, fazer o povo de Israel voltar para Deus. Esse menino será um menino iluminado, diferenciado, versículo 17. E ele irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias. Quem lembra de Elias? Um grande profeta de Deus. Agora, essa unção, esse poder vai vir sobre João. Eu quero te fazer uma pergunta. Olha para cá. Quem pediu essa unção em vida foi Eliseu. Eliseu disse para Elias o quê? Faz de mim o seu principal o quê? Herdeiro do teu espírito profético. Só que Eliseu não fez nenhum sucessor. Diga, Eliseu morreu. E esta unção de Elias estava enterrada na cova até esse dia. Agora essa unção vai vir sobre o menino João, no espírito e no poder de quem? Elias. Para fazer voltar o coração dos pais aos filhos. E de quem mais? Repita essa frase, gente, tenha medo não. Agora presta atenção. Ei, presta atenção. Como é que Elias pregava? Como é que Elias confrontava os reis errados? A nação errada. Diga, com dureza. Como é que João pregava? Ele tem as características de Elias. Esse espírito e essa unção voltou. A Bíblia vai dizer aqui, queridos, presta atenção, dos pais aos filhos e dos obedientes, desobedientes, a sabedoria dos justos. E assim, deixar um povo, meu Deus, deixar um povo preparado. Para quem? Para o Senhor. Diga isso. É tudo que um sacerdote, que um homem de Deus deseja. Gerar homens de Deus na terra. Só que a Bíblia vai dizer no verso 18, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Pois sou velho
e a minha mulher é de idade avançada. Diga, um sacerdote que não creu no mensageiro de Deus. Presta atenção em uma coisa. Ele duvida do mensageiro de Deus. E quantas pessoas estão assim, duvidando do mensageiro de Deus? Tudo que fala para ele, ele não quer. Tudo que fala para ela não aceita. Tudo que o altar fala, não é assim. Presta atenção. Zacarias talvez, e a sua mulher, desejava ter um filho. Mas talvez nunca passou pela cabeça deles gerar um profeta. E esse é o nosso problema. A gente pede para Deus algo segundo a nossa limitação humana. Agora, quando Deus vai fazer um milagre na tua vida, esse milagre não pode beneficiar só você. Porque se esse milagre for benefício só para você, não é de Deus. Porque todo milagre que Deus derrama sobre essa terra era para beneficiar o todo. Quando você pede algo só para beneficiar a si mesmo, esse milagre não é de Deus. Porque o que Deus faz é para a humanidade. E ele agora começa a duvidar. Diga, o homem de Deus, o sacerdote de Deus, começa a duvidar. Sabe por que nós duvidamos? Porque muitas vezes o que Deus fala que vai dar está muito além daquilo que nós pedimos. E nós nos achamos incapazes. E aí começa a vir as dúvidas e a incredulidade. Porque nós não estamos preparados para aquilo que Deus quer fazer. Esse homem questiona a Deus. Esse homem questiona o anjo. Eu sou velho. Ele está olhando para a limitação dele. Diga um sacerdote. Diga um homem de Deus. Uma mulher de Deus. No espírito, nunca envelhece. O tempo passou para a tua carne. O tempo passou para a sua natureza humana. Agora, no mundo espiritual, não. Aqui o que acontece é o que tem acontecido diariamente com os irmãos e irmãs. Recebe a visitação de Deus e não crê. Por isso eu digo, creia na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te levar além do que você possa imaginar. E nós muitas vezes ficamos muito presos na teologia. Ei, Deus falou que vai fazer. E muitas vezes Deus fala que vai fazer e não fala com quem. E nem com que família. Diga assim, ó. A palavra diz que era para ter um traidor, mas não tinha nome. Tem muita coisa que Deus vai fazer. E nós precisamos entender. É para haver um traidor, mas não precisa ser você. É para haver um abençoador, precisa ser eu. Eu tenho que me colocar na brecha, eu tenho que acreditar, irmão. Olha o que vai acontecer aqui. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas.
O Zacarias se apresenta para o anjo. Sou Zacarias, eu sou velho, minha mulher é velha, nós somos avançados. Aí o Gabriel fala, pois eu sou o Gabriel, o mensageiro de Deus, que ando com Deus, que estou na presença de Deus, e fui enviado para te trazer estas boas novas. João, o Zacarias está dizendo assim, eu sou da terra. Gabriel está dizendo, eu sou do céu. Esse é o nosso problema. Você precisa acreditar daquilo que vem do céu. O céu está falando. Agora tem gente que fica acreditando só no que vem da terra. Agora, o homem é sacerdote. O que ele estava fazendo ali, pastora Cleidiane Martins? Na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus não pode se assustar quando Deus fala com ele. Entende isso? Se Deus está falando, recebe. Se Deus está dizendo com você, se o altar está falando com você, se o anjo da igreja está falando com você, você vai em frente, Deus é contigo, vai se materializar seu milagre. Você tem que ficar assustado, você tem que colocar dúvida, não, você tem que falar assim, vem, eu recebo. O Gabriel está aqui falando com ele, versículo 20, olha o que a Bíblia diz, agora você ficará mudo. Toca no teu irmão e fala assim, poderia muito ficar mudo mesmo. Porque além de ser incrédulo, ainda põe os outros incrédulos também. Diga, essa unção da mudez tem que pegar esse povo falador, esses linguarudos, que só sabe falar bobagem, que só sabe ser contra a palavra. Era bom se eles ficassem mudos por um tempo. Está pegando ou não? Tem que ficar mudo, porque só sabe falar contra, só sabe dizer, eu sou velho, para mim já passou, para mim não sei o que. Ei, meu irmão, esse povo negativo, ele pode te contaminar. O anjo falou assim, não quero mais te ouvir, você vai ficar mudo, porque um infeliz desse, se ficar falando, é perigoso fazer a mulher nem engravidar. Porque para engravidar ele tinha que coabitar com ela, ele tinha que dormir com ela, sim ou não? Aí ele falou assim, vou colocar você mudo. Porque ele ia chegar lá falando assim, aí diz que nós vamos ter filho. Porque tem gente que Deus revela e não acredita, irmão. Tem gente que Deus está falando com ele em cima do altar. O anjo da igreja está sendo tomado pelo Espírito, revelando, você vai conseguir, a porta vai se abrir, o carro vai chegar, você vai conseguir se curar, Deus vai fazer um reboliço. Ai, será? Ai, como? Eu não vejo possibilidade. Podia ficar mudo. Porque uma pessoa negativa, ela anula a fé. Uma pessoa que não crê, ela anula os acontecimentos. Por isso Jesus fala tudo o que ele vai falar, você crê? Você crê? Ele não crê. Você vai ficar mudo. Nós vamos começar a orar. Ei, mulher, comece a orar. Se o seu marido é assim, tudo ele é negativo com tudo, fala assim, Senhor, nessa área emudece ele. Quando a gente estiver falando a palavra de fé, faz com que ele tenha uma pigarra na garganta e fica só tossindo, não fale nada. Quem está entendendo isso? Diga comigo assim, Deus está falando comigo. Diga, o poder de Deus está vindo sobre minha vida. Diga amém. Ficou o quê? O que ele ficou? O que ele ficou? Mudo. Não poderá falar até o dia em que isso... Fala assim, eu não tenho o poder de fazer ele ficar mudo, mas eu tenho o poder de orar e dizer, Deus, eu não posso fazer ficar mudo, mas a minha fé pode trazer o milagre. E quando o milagre chegar, ele vai ter que ver que o meu Deus, o Deus da palavra, o Deus da revelação, está comigo. Mas eu sei que tem muita gente que podia ficar muda em algumas áreas.
Presta atenção. Porque tem gente que só sabe reclamar da vida e falar mal dos outros. Deixa Deus agir na sua vida. Deus está falando com você aqui, sim ou não? Deus falou com você nessa igreja? Deus falou com você em algum momento nesse altar? Então gruda, pega aquilo que Deus está falando e não dá ouvidos àqueles Zacarias. Porque esses aí vai atrapalhar o milagre acontecer. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Vai ficar mudo. Porque não acreditou nas minhas palavras. Agora, isso aqui que intriga a gente. Pode um sacerdote não acreditar na palavra de Deus? Hã? E tem muitos aí, viu? Conhece tudo, sabe tudo. Conhece Bíblia. Tem tanto conhecimento que às vezes critica até quem está falando. Mas não tem fé para mudar a sua história, porque não acredita naquilo que prega. Aqui nós estamos vendo um sacerdote que aparentemente estava tudo certinho. Mas quando o anjo vem, ele duvida. Quando Deus anuncia que vai fazer, você sabe que Gabriel significa o quê? Um mensageiro de Deus. E não é o nosso Gabriel baterista não, viu? Ele é um mensageiro dos instrumentos. Mas esse aqui é um mensageiro de Deus trazendo boas notícias. Fala assim, seja bem-vindo, Gabriel. A palavra vai falar com você, meu irmão. Agora você decide se você vai acreditar ou não. Você decide se você vai viver ou não. Está para nascer um grande profeta de Deus, que vai fazer com que todos aqueles que estavam perdidos voltem para o Senhor. Diga em nome de Jesus. Do meu ventre espiritual vai nascer muitos João Batistas. Porque se você for um sacerdote que crê, você vai ganhar Nova Mutum para Jesus. Você vai ganhar seus amigos para Jesus. Agora, se você é um sacerdote que vai na igreja todo dia, mas aquele povo que está te ouvindo só vê você reclamando, chorando, murmurando, falando mal e falando muitas vezes mal até do lugar que você está. É a mesma coisa quando o marido fala mal da esposa, que ele dorme com ela todo dia. Como que vai acreditar numa pessoa assim? Nós não vamos conseguir. João é o espírito profético agora, que está no ventre de Isabel. Só que nesse texto tem duas coisas curiosas. Diga, um sacerdote foi visitado e não acreditou. Diga mais, uma mulher novinha também foi visitada pelo mesmo anjo e disse, eis-me aqui, seja feita a vontade de Deus. Diga, não precisa saber muito, desde que você creia no pouco que lhe é revelado. Porque tem gente que sabe muito, mas não crê no que sabe. Tem gente que sabe bem pouquinho e acredita em tudo que ele aprendeu. Porque nesse texto vai nos revelar isso. Nesse capítulo vai nos revelar essa história. Quem está aí comigo, diga amém. Pula para o versículo 26 para mim, fazendo um favor. Deus vai quebrar tudo hoje, hein? No sexto mês, quantos meses se passaram? Quantos meses? Diga, João já tinha 6 meses, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, ó, Deus enviou o anjo chamado, diga Gabriel de novo, diga o mensageiro de novo. Preste atenção. A Nazaré, cidade da Galileia, versículo seguinte. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Diga, José era famoso. Descendente de quem?
de Davi. Diga amém? Só que José era um carpinteiro. Zacarias era um sacerdote. Maria não era como Isabel. Maria era uma jovem. Diga jovem. Iniciando um sonho de vida. Se iniciando no caminho do Evangelho. Por isso que às vezes você não entende. Que tem gente que está à igreja há 10 anos, 20 anos. Tem gente que se batizou quando tinha 13 anos, até hoje está dentro da igreja. E às vezes aparece um aqui agora. Recebe uma revelação, a crer nela. E muda a sua vida. Aí você fala, eu estou há tanto tempo, não acontece. Porque só vai acontecer na vida de quem crê, irmão. Aqui aparece para uma jovem, Maria, versículo 28. O anjo aproximou-se dela e disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. No versículo 29 a Bíblia diz, Maria ficou o quê? Assustada com essas, pensando no que poderia significar essa. Diga, Maria não sabia, estava perdida na presença do anjo. Diga, Zacarias, ele todos os dias tinha conhecimento no Santo do Santo, aonde a glória de Deus se manifestava. Preste atenção nisso aqui, nesse detalhe. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela até fica assustada, ela até fica pensando, o que é isso? O que será isso? Versículo 30. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Quem é agraciado por Deus aqui? Diga, ser agraciado por Deus e escolhido por Deus não quer dizer nada se eu não crer. Quem que já ouviu aqui, Quem que já ouviu Jesus te ama? Quem já ouviu? Você sabe que Ele te ama? Você sabe que Ele morreu por você? Você sabe que tudo no nome dEle você pode, sim ou não? Então por que a gente não executa? Porque nos falta entendimento e posicionamento na palavra. A visitação vem no versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhes porá o nome Jesus. Diga, a menina era virgem. A menina não era casada. Como vai ficar grávida? Zacarias era velho. A mulher idosa, avançada de idade. Ele fez a mesma pergunta: como vai ficar grávida? Só que Zacarias tinha experiência na palavra. Maria não. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 32: e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de... e o seu... Presta atenção. Diga, duas gestações. Aquele que vai preparar o caminho, aquele que vai vir ser o caminho. É um culto profético, diga amém. Espera, que eu vou profetizar. Essas duas unções dentro de você. Espera. Eu vou profetizar o que Deus falou comigo sobre a sua vida. Vai ser tremendo o que vai acontecer a partir dessa noite na sua vida. Versículo 33. E ele reinará para sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais... Diga aleluia. Diga, eu creio nessa palavra. Versículo 34. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso? Uma vez que sou o quê? Diga, Maria tinha todo o direito de perguntar, porque ela era virgem e era uma menina nova. Diga, Zacarias não tinha direito de perguntar, porque ele era um sacerdote experiente. Sacerdote experiente tem que crer de pronto.
Deus falou, ele fala, eu creio, Senhor. Mas o que a gente tem notado? Aqui nós estamos falando de duas gerações. Nós estamos falando dos novos e dos antigos. E hoje, presta atenção em uma coisa, nós gostamos de dizer que nós estamos vivendo uma geração que os jovens estão se perdendo, diga se perdendo. Mas quando um jovem aceita Jesus, meu irmão, esse jovem tem o poder de arrastar mais 10 com ele. Agora, um antigo acomodado na fé, muitas vezes ele não ganha ninguém, ele faz é tirar as pessoas. Entende o que o Senhor está falando na igreja? Por isso que nós temos que pedir para Deus, Senhor, se for para atrapalhar, me deixa mudo. Porque eu quero ver João Batista nascer. Entenda, porque duas gerações está aqui. No versículo 35 a Bíblia diz, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com as suas sombras. Assim aquele que há de nascer será chamado, diga santo, diga santo, diga santo, Filho de Deus. Tem duas unções, tem dois poderes para ser liberado sobre a sua vida hoje. Tem algo poderoso para acontecer na sua vida aqui nesse lugar hoje. Versículo 37, a Bíblia diz assim, ó, também Isabel, a sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril, está no 6º mês de gravidez, pois nada olha o teu irmão e fala assim, não importa a tua idade, não importa as suas fraquezas, não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é forte, se você é fraco, se você tem dinheiro, ou se não tem dinheiro, diga não importa, se Deus falou, Ele vai fazer. Entenda? E ele já vem e fala logo de Isabel. Fala aí, a tua parente também está grávida, aquela que era estéril. Mesmo com o marido dela não acreditando. Ela está buchuda, agora ela está grávida. E olha o que é a resposta dessa moça, que precisa ser a nossa resposta hoje. Maria respondeu, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou. Quem é servo do Senhor aqui? Quem é servo do Senhor aqui? Então tem que acontecer a palavra dele ou a sua. Mas eu não estou entendendo nada. Não é para entender, querido. Tem muito milagre que vai acontecer na sua vida que você não vai entender, mas ele vai acontecer. Um sacerdote experiente duvida ao ponto do anjo falar, porque você duvidou, vai ficar mudo. Mas uma virgem inexperiente, eu sou serva do Senhor. Eu sou serva de quem? Faz conforme a sua. Olha para o teu irmão e fala para ele, enquanto você não deixar a palavra de Deus agir, a vontade de Deus fazer, você vai sofrer. Diga, era virgem, não tinha marido, e ela nem se preocupou se ela ia ser perseguida ou não, porque naquele tempo uma mulher engravidou sem marido, estava na roça, apedrejada. Deus sempre vai contrariar as estatísticas. Deus sempre vai contrariar a vontade humana. O que acontece aqui, irmãos? Faça segundo a sua vontade. Você está disposto a gerar hoje, dentro de você, esta unção?
Diga: João, o homem que vai fazer voltar para o altar de Deus os desviados, os que não conhecem a Deus. Diga: Jesus, o Deus que se fez homem para salvar e levar para o paraíso esses homens que Jesus trouxe, que João trouxe. Diga amém. Agora, diga: todo milagre a partir de hoje na minha vida não vai ser para mim, vai ser para os outros. Diga: Isabel gerou um filho a serviço de Deus. Diga: Maria gerou um filho para morrer pelos que o João ganhou. Diga: filho é milagre. É difícil entender, a pessoa natural não vai entender isso. Se até o sacerdote ele duvidou, uma pessoa natural não vai entender isso nunca. Diga: Deus, eu quero gerar hoje provisão. Quem quer gerar provisão? Mas é provisão para você? Ou é provisão para o reino? Todo milagre de Deus não é para você. O milagre de Deus é para o reino. Todo milagre é para o reino. Diga: João a serviço do reino, Jesus a serviço do reino. Tem duas unções aqui para ser liberada sobre você. E a Bíblia diz que João tinha um poder de convencimento. Sabia disso? Diga: mesmo xingando o povo, batendo no povo, o povo ia atrás dele. Então entenda uma coisa: nesta noite, o mensageiro de Deus vai entregar uma mensagem no teu coração. E eu vou te dizer, vai ter coisas que você nem pediu e nem sonhou. Agora você precisa ser o útero espiritual para que esse milagre nasça. Diga: eis-me aqui, Senhor. Você precisa desejar que Deus gera em você. Você precisa ser útil no reino de Deus. Deus não te chamou para você ter utilidade para você e para sua família. Deus te chamou para você ter utilidade para o reino. Amém? Eu quero te falar para você uma coisa, presta atenção. Deus vai começar a mover céus e terra para acontecer o que Ele quer e não o que você deseja. Maria se colocou na brecha, porque o anjo chama ela de mulher virtuosa. Essa mulher é diferente. Diga: não era santa, era uma serva de Deus na terra. Deus vai visitar vocês, irmão. Deus vai visitar tuas contas, Deus vai visitar sua casa, Deus vai visitar suas finanças, Deus vai visitar sua saúde, Deus vai visitar sua família. Aonde eles estiverem, Deus vai visitar. Mas você precisa declarar isso aqui, ó. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo